Fala, galera, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um Papiando a Palavra. Me chamo Rafael Silva Rodrigues, né? E nesse projeto aqui eu sempre chamo um convidado para a gente poder trocar uma ideia completamente informal, né? A gente aqui não vamos usar de termos teológicos muito difíceis para você não entender, né? E tenha paciência. Assista o vídeo com atenção, assista ao vídeo entendendo aquilo que nós estamos falando, né? Entenda o contexto, entenda o assunto e ouve de tudo e retenha o que é bom, peça a direção ao Espírito Santo e que ainda que seja 5 segundos desse vídeo, se ele for falar com você através de somente 5 segundos, já vai ser para a honra e glória do Senhor e para edificar a sua vida. Então, tenham paciência com a gente, estamos aqui começando. Algumas coisas que a gente vai conversar vai ser a nossa opinião, você é livre para discordar, mas não para travar aquilo que a gente está falando. Tamo junto. O convidado de hoje é meu amigo Thiago Rabelo, né? Eu costumo falar bastante dele, de falar da minha conversão e dos meus primeiros anos de convertido, né? Esse é um amigo que o Evangelho me deu, um rapaz jovem e que eu lembro que quando eu conheci através de um pastor amigo nosso, né, o pastor Márcio, eu fiquei assim admirado com a forma que ele falava, né, a bagagem teológica que o cara tão novo tinha. E eu pensei assim, pô, acabei de me converter, eu nunca li um livro. Ele parece ter mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velho do que eu, ou mais novo, não sei exatamente, e já tem essa bagagem inteira. Então, dali a gente foi conversando, várias vezes falando de algumas questões pessoais com ele. E essa amizade cresceu, cresceu, cresceu. E ainda que a gente não se veja, né, com tanta frequência, mas continuamos amigos e unidos pelo mesmo propósito, que é espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Então, se apresenta para a galera aí que não te conhece. Fala, pessoal, boa noite. Fala, meu amigo. Boa noite, na paz. Então, como o Rafael já disse, eu sou o Thiago Rabelo. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente a Igreja Presbiteriana localizada no bairro Cabral, no município de Nilópolis, né? Está sendo pastoreada atualmente pelo Reverendo Gênesis, que é o meu pastor. Estou lá há aproximadamente 5 anos, sou seminarista, né, desta igreja e do presbitério, da qual eu faço parte. E para mim é um prazer imenso estar aqui, né, recebendo esse convite abençoado do meu amigo Rafael. A gente já se conhece já tem um tempinho, então eu sou grato a Deus pela vida dele, pela amizade dele, pela amizade que Deus nos deu, né, que podemos construir ao longo desses anos. E eu estou aqui para somar um pouquinho, né, para a gente trocar uma ideia, falar algumas coisas a respeito do reino de Deus. Amém. E é isso aí. Cara, eu sempre começo fazendo a mesma pergunta, né, para os meus convidados. E eu acredito que essa resposta ela vai ser um pouco diferente, né, por conta de uma visão específica sobre a salvação. Mas eu quero te ouvir, né, para a galera poder também te conhecer. E conta para a gente aí como foi o seu processo de conversão, ou se foi uma experiência específica, onde Cristo falou com você poderosamente. Compartilha com a galera aí. Certo. Então, eu sempre costumo dizer que a minha experiência de conversão talvez seja um tanto diferente da dos demais, né? Porque eu sou praticamente nascido e criado dentro da igreja, né? Meu pai é pastor evangélico da Assembleia de Deus e assim me criou, né, nos caminhos do Senhor, inseriu em mim a cultura do reino de Deus. Porém, eu só fui tomar conhecimento mesmo a respeito da salvação lá para os meus 14 para 15 anos, né? Onde eu também
em seguida fui batizado, entendeu? Nas águas. E como é que eu posso dizer? Não ocorreu uma visão mirabolante, uma experiência sobrenatural, né? Coisas que eu sei que acontecem na vida das pessoas, né? A quem Deus ele dá. Mas assim, Deus simplesmente abriu os meus olhos, abriu o meu coração, me deu a percepção do quanto eu necessitava dele, né? Do quanto eu era pecador e continuo sendo, logicamente. E o temor veio, né? A vontade, o desejo de conhecer quem é esse Deus veio, e a vontade, o desejo de buscar esse Deus na palavra continuou surgindo, e foi cada ano aumentando. E é praticamente isso, entendeu? Eu sempre tive temor assim do Senhor, mas eu posso dizer claramente que foi a partir dos 14, já nos 15 anos de idade, que foi esse divisor de águas, entendeu? Que eu pude realmente tomar conhecimento da grandeza e da majestade de Deus, entendeu? Foi, foi mais ou menos isso. Assim, a gente, para quem já está assistindo desde o primeiro, e eu acho que toda entrevista eu vou dar ênfase nessa situação, o quanto que a experiência ela é muito pessoal, o quanto que essa situação do encontro, né, do conhecimento de que é realmente muito, muito, muito pecador e carece demais da graça de Deus, ele vai de pessoa para pessoa. Teve experiências que algumas pessoas já passaram por aqui, Rabi, e falaram coisas que, poxa, né, experiências sobrenaturais e tudo mais. E eu vejo que algumas pessoas parece que querem padronizar essas experiências, né, essas questões da conversão. E, no caso, o teu exemplo, né, um exemplo que é completamente diferente, né, uma coisa, vamos dizer, mais tranquila, né, que não teve nenhuma experiência mirabolante, né, nenhum anjo veio do céu para falar contigo, para te entregar uma carta e tudo mais. Simplesmente o entendimento aberto e com a consciência de que precisa da graça de Deus. E aquilo já foi o suficiente para poder... Sim. E aqui eu vou fazer uma afirmação um tanto que provocativa, né, de escolher a Cristo, né? Então, eu sei que a sua visão em relação a isso é diferente. E até aqui já deixando claro para a galera, pô, vocês vão ver o quanto é maravilhoso, o quanto é bom você conversar com alguém que pensa diferente em algumas questões. É muito explícito, pelo fato, assim, eu congrego na Igreja do Nazareno. A nossa visão dentro da salvação, né, da ordem, da mecânica da salvação, melhor dizendo, ela vai ser diferente do que a mecânica da salvação pela Igreja Presbiteriana, sobre a questão de predestinação, né, da livre escolha, né? Não gosto nem de usar o termo livre-arbítrio, mas que no final de tudo vai chegar no mesmo ponto, né? Salvação pela graça e tudo mais. Sim. E para a galera que está assistindo aí, está vendo de um lado, né? Não no combate ou no debate, né? De um lado um armínio wesleyano, do outro lado um presbiteriano, que são amigos, e a gente consegue conversar de uma forma diferente. Você que está assistindo aí e acha que não dá para conversar, vou te dar um recadinho muito simples. Baixa a bola, segura, relaxa e vamos nos unir. O propósito é o Evangelho e o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, assim, já pegando esse gancho de questão de teologia, consigo ver aí a galera que está assistindo também, que você é uma pessoa que tem alguns livros aí atrás, né? Eu, como te conheço, eu sei que isso não é nem 10% da quantidade de livros que você tem. Ainda. Eu sei que você tem Tenho muito Kindle mais. ainda. E... Eu estou procurando agora
colocar tudo no Kindle, entendeu? Que aí Ah, eu levo para eu onde eu tenho quero, também. enfim. Só não me acostumei muito ainda à questão do leitor digital. Eu ainda prefiro o Uhum. papel, que eu rabisco tudo, boto um monte de observação. Sim, sim. Também gosto, eu gosto mais do papel, né? Mas o Kindle, em certas ocasiões, ajuda muito também. Ah, demais, demais. Eu comprei uns anos atrás, me desfiz, até vendi pro Davi, né, que é o irmão Uhum. do Daniel. Logo depois eu falei, não, eu preciso pegar outro e comprei, tá aqui. E esse eu não desfaço mais, não. Show. Assim, pegando um gancho já sobre essa questão dos livros, né, da literatura cristã, né, da literatura teológica. Como que você despertou esse amor pela literatura teológica, pelo estudo, né? Que assim, no nosso meio, né, e quando eu disser igreja, né, eu já estou botando uma coisa em prática, Uhum. eu estou falando de um todo, mas reconhecendo que tem as suas exceções, para não parecer que é muito genérico, que está falando de todo mundo e tudo mais, aquela coisa complicada. A gente sabe que tem um grupo bem grande que não é voltado ao estudo, não é Uhum. voltado. E aqui, assim, e dizendo a questão do estudo, até o mais básico, o mais simples da Bíblia, né? Escola Bíblica Dominical tem gente que acha que não serve mais para nada, já abandonaram, já deixou de lado. Uhum. E Sim. como que despertou essa questão desse amor em você sobre a letra Uhum. salva, né? Não a letra que mata? Uhum. Isso é uma boa pergunta, Rafael. É, eu odiava ler, né? Eu odiava ler, eu não, sempre foi muito, muito fraco mesmo na minha adolescência, por questão da leitura, da disciplina para ler. Não que hoje eu seja bom nisso, né? Ainda tenho minhas falhas, tenho que melhorar muito. Mas assim, eu odiava ler, não gostava de jeito nenhum. E eu posso dizer com todas as letras, cara, que a questão da leitura e do estudo é uma coisa que só pode vir do Senhor, cara. Não tem outra explicação, entendeu? É Deus quem coloca no nosso coração esse desejo, essa fome, essa sede pela palavra, pelo estudo teológico, entendeu? Então, foi esse desejo começou a ficar mais ardente no meu coração, especificamente em 2008 aproximadamente, foi onde eu conheci o pastor Márcio, né? Nosso mestre, pastor Márcio, onde a gente começou a fazer ali o seminário, entendeu? O seminário médio e o básico. E foi através dele, né? Especificamente dele, que eu conheci a literatura reformada, a fé reformada. E eu fiquei encantado, cara. Eu fiquei encantado como aqueles homens traziam não é uma nova perspectiva, mas uma visão mais centralizada a respeito das escrituras, mais embasada, entendeu? Mais encorpada, doutrinária, enfim. E aquilo dali eu fiquei apaixonado. Eu fiquei apaixonado, eu fiquei doido. E o Márcio ele levava para o seminário alguns livros e eu queria comprar aqueles livros dele. Ele era Ele falava: sinistro. não, cara, isso aqui é meu, isso aqui eu não vendo. Ó, você vai encontrar em tal livraria, em Nova Não empresta, Iguaçu. não. Não empresta, ele não empresta de jeito nenhum, cara. Pô, ele fica com o livro lá e não empresta. Eu já troquei livro com ele, mas emprestar ele não empresta, não. Os livros na geladeira, né? Já conheceu a geladeira dele de livro? Pô, já, pô, livro, jornal, Bíblia, tudo. É sinistro demais. E aí eu comecei a pegar as fontes, né? Peguei as fontes, peguei ali Nova Iguaçu, comecei a adquirir, ler um pouquinho. E assim, eu posso dizer que eu não consigo largar, cara. Eu não consigo largar, não tem como largar, já faz parte da minha vida, Uhum. entendeu? Até porque se eu estou estudando, né, para ser um ministro do Evangelho, isso aqui atrás de mim, cara, são as minhas ferramentas de trabalho, Uhum. entendeu? São as minhas ferramentas de trabalho.
São as ferramentas que vão me auxiliar na preparação dos estudos para a igreja, dos sermões, né? Além de eu me beneficiar, é claro que a igreja também, a qual eu pastorear, né, vai ser tremendamente beneficiada, abençoada através, né, desse material aqui. Então, foi assim, pô. A minha experiência com a leitura começou a partir desses momentos, entendeu? E eu já deixo uma dica, né? Quem de fato almeja, né, esse ministério, almeja ser um ministro, não tem atalho não, cara. É adquirir livros, bons livros teológicos, bons manuais, bons comentários bíblicos, garimpar, estudar, entendeu? Para afiar bem a ferramenta, porque Deus só vai usar aquilo que você tem. Se você não tiver nada, Deus não vai usar nada, entendeu? Então, assim, os irmãos que nos assistem, né, que se sentem vocacionados, irmão, é um caminho árduo, é um caminho árduo, é um caminho penoso, né, mas também é recompensador, né? Então é Acho isso. que, vendo esse teu exemplo, né, esse teu testemunho sobre a questão do amor sobre a literatura, como aconteceu, como ele chegou. Na minha vida, ele chegou também através do mesmo pastor, do mesmo professor, do pastor Sim, Márcio. sim. Eu me recordo que ele chegou com 2 livros no seminário, quando a gente congregava na Assembleia de Deus aqui perto de casa, né? E ele veio com 2 livros, aí tinha eu mais um rapaz, e ele fala isso para mim. Eu tinha a expectativa de que o outro rapaz iria ficar sedento pela literatura. Eu não tinha muita expectativa em você. Eu até falo com ele, poxa, você me desprezou, cara, só porque eu cheguei na igreja todo tatuado, ele ficou botando pilha nele, ele cai na pilha fácil, mas é um cara que eu amo de paixão, meu mestre. Falo isso para todo mundo até hoje. Inclusive, falei com ele hoje, cara. Pô, tô morrendo de saudade dele. Vou convidar ele para participar Consegui o daqui. zap. Poxa, chama assim. Consegui o zap dele através de Sebastião, do livro. Ah, show. Me passa depois aí que eu preciso falar com Aí ele. depois eu vou te passar. E Beleza. assim, eu me recordo que o livro que ele me mostrou ali na hora foi o Morte na Panela, do Hernani Dias Lopes. Uhum. Um livro grande pra caramba, né? Um negocinho dessa finura. Para mim, que nunca tinha lido livro nenhum, eu falei para ele, poxa, pastor, me dá esse livro aí. E ele, como sempre, não. Você consegue encontrar no lugar tal. Aí passou o Caminho das Pedras tudo direitinho. Aí eu cheguei, adquiri. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Foi esse do Hernani Dias Lopes, Morte na Panela. E dali foi para os Instituto de Calvino, que num período conturbado da minha vida eu consegui matar aquele livro, aquele tomo, né, que são de 2 livros, em menos de um mês. Comi o livro, não entendi nada no final das contas, mas eu sei que eu consegui. Aquela leitura corrida, né, que a gente costuma fazer acreditando que está obtendo conhecimento, mas na verdade, dentro da minha concepção, a gente está perdendo tempo, porque o livro é uma situação que a gente precisa mergulhar, né, Sim. examinar, se aprofundar, principalmente livros de cunho teológico, que tem alguns termos. Eu, por exemplo, tem alguns livros que eu já li que eu precisei reler o primeiro capítulo umas 10 vezes para poder entender e ir para o segundo. Porque É isso aí. não entender o primeiro, você não vai conseguir ler, entender o restante do livro. E eu vejo assim, cara, que uma coisa que me preocupa, muita gente entende errado. Eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo nesse momento que vai entender errado, que eu não consigo entender, sinceramente, um ministro do Evangelho que não ama o estudo das Escrituras. Eu não consigo entender um pastor, um obreiro, um professor de seminário, né? E assim, professor de seminário de uma forma geral,
Tá? Não estou falando de seminário específico, estou falando de todo mundo. De professores de escola bíblica dominical que não são dados ao estudo, né? Não são dados a, como eu disse anteriormente, a letra que liberta, né? Não a letra que mata. E assim, na sua concepção, o que essas pessoas precisam para poder despertar? Se existe alguma fórmula mágica, se tem um livro específico que consegue, que você indica que possa despertar essa situação no coração da galera que tem a responsabilidade em transmitir o conhecimento, mas muitas das vezes ou retém ou não quer aprender para poder passar. O que eles precisam? Eu respondo enfaticamente que eles precisam de arrependimento. Arrependimento, porque se o camarada ele é um ministro do evangelho, foi ordenado para pastorear uma igreja, e a tarefa número 1 dele é ensinar essa igreja a palavra de Deus, e ele não faz omitindo ou negligenciando esse ofício, ele precisa de arrependimento urgente, cara. Entendeu? Porque ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. Se ele é um cara que não se dá ao estudo, não tem o cuidado de separar um tempo em sua semana para preparar o sermão, para preparar a palavra, para preparar o estudo, entendeu? Ele precisa urgente de se arrepender do seu pecado, que ele está pecando seriamente contra Deus, entendeu? Aí ele chega lá na frente, no dia, ele abre a Bíblia e diz: vou pregar isso aqui. O Senhor, por revelação divina, ele me deu isso aqui. Conversa fiada, cara. Conversa para boi dormir, né? Porque, como eu falei anteriormente, o Senhor só vai usar aquilo que você tem armazenado, aquilo que você tem de bagagem, aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Lembra o que Paulo falou para Timóteo? Aplica-te à leitura e à instrução pública das Escrituras. Por quê? Porque a igreja quer isso. A igreja quer que o ministro, que o seu líder, que a sua liderança pregue a palavra. Maneje bem a palavra da verdade, né? Como diz a própria Escritura. Seja um obreiro aprovado, exatamente. Então, ele não precisa que o Senhor venha sussurrar no ouvido dele, ele não precisa que o Senhor venha dar um sonho para ele, né? Ele não precisa que o Senhor desça do céu e fale: não, meu irmão, você tem que estudar, você tem que se aprofundar na teologia bíblica, nas Sagradas Escrituras. Ele não precisa disso, cara. Tudo que ele precisa é se arrepender da sua omissão, se arrepender da sua negligência e se voltar para o Senhor, entendeu? Como diz um dos grandes nomes da teologia assembleiana, né? Teologia pentecostal, Gesiel Gomes. Isso é um deboche, ele falando. Um ministro que não se dá ao estudo da palavra, que não se afadiga no estudo criterioso das Sagradas Escrituras, ele está de deboche, cara. Entendeu? Ele está sendo leviano, né, com o próprio ofício, com o próprio dom que o Senhor deu. Então, ele precisa de arrependimento urgente, urgente, porque ele vai se tornar um peso para a igreja, que ele vai falar qualquer coisa lá de cima, não vai ter uma preparação, ele vai, ao invés de edificar a igreja, ele vai estar destruindo a igreja, né? Porque quem não prega a Bíblia, ele está pregando outra coisa que não é a Bíblia. Está pregando as suas próprias ideias, suas próprias opiniões, está levando as suas opiniões ao texto sagrado, ele está acrescentando algo ao texto sagrado, algo que não está lá. Então, ao invés daquelas palavras ali produzirem vida, na verdade vão estar produzindo morte, cara. Morte na panela. Morte na panela. Né? Morte na panela. Então, assim. E, Rafael, me estendendo um pouquinho mais nessa questão, cara, a nossa igreja, de forma geral, a igreja do século XXI, especificamente a igreja brasileira, cara,
ela está passando por um momento muito delicado com respeito a isso. Alguns vão dizer que a nossa igreja brasileira, ela é uma analfabeta, biblicamente falando, cara. Biblicamente falando. Isso é por culpa dela mesmo, né? E mais ainda por culpa dos seus ministros, por culpa dos seus próprios obreiros, entendeu? É fato que na última década, nos últimos 10 anos, está havendo um reavivamento da fé aqui no Brasil, especificamente da fé reformada, né? Mas, assim, temos que caminhar muito ainda uma direção em que isso se torne mais visível, tá me entendendo? Uhum. Porque se a gente passar por muito... E eu falo do meu nicho, eu falo com propriedade da denominação a qual eu sirvo. Se a gente visitar muitas das igrejas presbiterianas do Brasil, que são teoricamente reformadas, a gente não vai ver nada de reformado, cara, a não ser no nome. Infelizmente, cara. Tem igrejas aí presbiterianas que fazem turno de fogo, né? Que fazem culto da prosperidade, unção e por aí vai. A situação tá bem difícil, cara. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que foi fundada debaixo da confessionalidade. Nós temos uma confissão de fé, nós temos os símbolos de fé, que são compostos da Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Entendeu? Nós temos um corpo doutrinário. Ou, perdão, em muitas igrejas que fazem parte dessa denominação, elas abandonaram há muito tempo a confessionalidade. Entendeu? Os seus ministros não são mais fiéis ao juramento que fizeram quando foram ordenados de serem fiéis à confessionalidade, serem fiéis às doutrinas, né, que dão norte à nossa vida. Uhum. Entendeu? Claro que tem muitas exceções, entendeu? Tem muitas igrejas sérias, tem muitas igrejas bíblicas, reformadas, igrejas boas, igrejas saudáveis, presbiterianas, entendeu? Mas também tem muitas igrejas que, cara, de reformado não tem nada, entendeu? Porque é muito fácil você chegar, você falar de outra denominação. Muito fácil você chegar e você criticar outras igrejas por não terem uma confissão de fé, entendeu? Mas quando eu falo com propriedade, falo da minha denominação, que infelizmente é uma realidade, né? E tem muita gente por aí lutando por isso, lutando para que isso melhore, né? Você conhece grandes nomes da nossa denominação, Hernan Dias Lopes, Arival Dias Casimiro, Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório, enfim, tem diversos nomes aí de cabras bons que estão trazendo, sendo usados por Deus para trazer um reavivamento dentro das igrejas reformadas. Isso, na minha opinião, é um mover de Deus, entendeu? Então, voltando à pergunta inicial, se um camarada que é líder, seja em qualquer escala, está na frente da igreja e é responsável por transmitir a palavra de Deus, ele tem que mais que estudar mesmo, cara. Ele tem que se preparar, ele tem que adquirir bons livros, ele tem que ir nos originais, entendeu? Para buscar retirar das escrituras aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. E o ministro que não faz isso, os obreiros que não faz isso, eles estão pecando seriamente, gravemente. Eu vejo que dentro disso tudo que você falou, né, eu achei muito interessante a sua abordagem de falar, vamos botar assim, do seu quadrado, onde você está inserido. Assim como eu falo da onde eu estou inserido também, eu estou há alguns anos, né, dentro da Igreja do Nazareno,
Eu amo a denominação. Eu admiro muito a história da denominação. A nossa denominação ela surgiu de uma união, né? E dali teve um crescimento absurdo, né? Eu acho, concordo com a visão doutrinária da denominação. Só que o pouco tempo que eu tenho assim de andanças por aí, eu ainda não consegui entender o que é um culto nazareno. Porque parece que você vai numa igreja, parece uma outra denominação. Você vai em uma outra igreja, parece outra. E assim fica, né, cada um Sim, com uma característica diferente. não tem uma identidade, né, específica. Exatamente. Eu converso com alguns amigos jovens, né, da nossa faixa etária, e até mais velhos, e a gente identifica uma necessidade de se resgatar a identidade da denominação em que nós estamos dentro. Não colocando aqui como a melhor denominação do mundo em detrimento de outras denominações. Claro que não. A gente pode ter um erro ou outro, assim como outra denominação vai ter um erro ou outro, né? Porque no meu conhecimento, tudo aquilo que vai ser rotulado, tudo aquilo que vai ser placa, né? Ele vai ter um ponto ou outro que vai bater em divergência. E é claro, né, eu acredito que o único certo, a única visão correta é uma visão clara e bíblica de toda essa questão teológica, aonde eu vejo algumas pessoas, eu já vi conversando com alguns amigos, pessoas mais próximas, eu acho inadmissível o Hernani Dias Lopes ser uma referência para você porque ele é calvinista. E eu fico pensando, cara, você já viu a pregação do Hernani Dias Lopes em algum momento? Você já viu como é que o cara ele trabalha a explicação do texto bíblico? Ele, para mim, é uma grande referência de, na minha opinião, ser o maior pregador em termos de pregação expositiva no nosso tempo. E é um cara que a gente, né, tem muitos nazarenos que conseguem ter esse diálogo e entender o que ele está falando e que agrega muita coisa na vida da gente. Então, não algumas questões, né, que algumas pessoas gostam de entrar, sobre a questão dos livros. Eu sou da Igreja do Nazareno e não compro do livro teológico de linha reformada. Você que está assistindo a gente aí, está começando agora e está despertando esse desejo, esse amor pela literatura teológica. Cara, leia de tudo. Tenha livro calvinista, tenha livro arminiano, né? Independente da sua confissão de fé, ler de tudo e reter o que é bom. Com o passar do tempo, logo no começo eu não encarava filosofia, não encarava psicologia. Eu tinha medo, porque algumas pessoas falavam para mim que a filosofia vai te desviar, filosofia desvia o crente, né, e tudo mais. É um movimento ateísta, filosofia ateísta e tudo mais, e hoje eu consigo me comunicar com um livro de filosofias que são excelentes e eu consigo identificar neles muitas verdades do Evangelho, ainda que o autor não quisesse passar essa ideia, mas a verdade está ali. Né? É a graça comum, né? É a graça comum, né? O famoso Imago Dei, né? Então a imagem de Deus no homem. Então a gente tem essa ideia e que é muito importante, né, sobre essa questão dos livros, né? E para você que está assistindo a gente, quando a gente trata desses assuntos, né, nós não somos aqui nenhum grupo de paladinos da justiça em que vamos reformar a igreja brasileira e colocar ela no eixo. E nós somos os donos da verdade. Não. Para ouvir com calma. Reflita naquilo que a gente está conversando. Você pode ter um posicionamento diferente. E, cara, você é livre para ter um posicionamento diferente, para pensar no que você quiser. Mas você precisa concordar com uma coisa, que o rumo da pregação bíblica no meio evangélico brasileiro, ele precisa ter um norte. Ele precisa ter um norte, e esse norte é as Sagradas Escrituras. Não pode ser nada além das Sagradas Escrituras.
Independente se você é metodista, assembleano, presbiteriano, nazareno, não interessa. Mas o norte da pregação, do estudo, ele precisa ser a Bíblia. Porque esse é o maior livro que nós temos. E é o livro que vai descortinar toda a nossa capa, vai expor a nossa vergonha. Esse livro, né, que eu acho o mais fantástico de todos, é o livro que vai colocar a gente na parede direto. E eu vejo algumas pessoas que falam, eu leio a Bíblia e eu não me sinto confrontado. Eu fico, meu Deus do céu, o que você está lendo? Qual é a compreensão que você está tendo das Sagradas Escrituras? E a gente precisa ter essa identidade, né? Acho que a igreja brasileira ela precisa ter a identidade bíblica. Tem sim as exceções, tem sim a galera que luta, que está ali gastando tempo, né, investindo recursos, dinheiro, para poder adquirir bons materiais, boas traduções de Bíblia, materiais dos originais, seja o grego, seja o hebraico, para poder ter uma compreensão melhor do que o texto está falando. Então, eu acho que esse é o papel do obreiro, esse é o papel do pastor, da galera que tem a responsabilidade de passar o conhecimento. Você que está nos assistindo e é um jovem que quer muito ser teólogo, que é amante da teologia, você que está assistindo a gente aqui, que é um pastor, cara, por favor, incentive os jovens da sua igreja a estudar mais a Bíblia, né? Porque a sua geração ela vai passar e a nossa geração ela vai continuar. E essa responsabilidade vai ficar com a gente. Mas se a gente não tiver uma orientação, não tiver uma base, como é que vai ser daqui para frente? A gente pode se perder, né? A gente pode estar fadado a um fracasso. Nós vemos aí que o liberalismo invade as igrejas de uma forma muito sorrateira e destruindo muitas igrejas, destruindo muitas pessoas. Não só a questão do liberalismo, como outras filosofias, outras visões que vão entrando e vai moldando as pregações. Às vezes tem pregação que, né, é um assunto polêmico, mas não importa. Que parece que um velhinho, chamado Karl Marx morreu na cruz e não Jesus Cristo. Então é um negócio muito complicado e só desses exemplos a gente já vê, né? O quanto que falta a pregação bíblica, o quanto que falta a ideia do evangelho e para o novo convertido não pegue essas coisas que a gente está conversando e leve para um lado negativo. Use como inspiração e como motivação para aprender mais, para estudar mais a Bíblia, para aprender mais de Deus, né? E que eu acho que quando a gente começa a ter essa compreensão, é algo que vai melhorar. Eu sou um cara muito esperançoso, me acredito muito numa melhora muito grande no meio evangélico no geral, no nosso país. Eu acredito muito que a gente vai ter um padrão de pregação, né? E quando eu digo um padrão, é um padrão bíblico, pregando as escrituras somente, que já é mais do que o suficiente para transformar a vida do pecador. Então eu vejo que a gente tem esperança, mas eu acredito que a gente precisa ter o pontapé inicial. Acho que uma geração já começou e fica a nossa responsabilidade de levar mais à frente. E pegando já um gancho nessa situação sobre uma esperança, sobre um futuro, né? Eu sei que você já leu alguns livros sobre a questão de avivamento, avivamentos que aconteceram no decorrer da história da igreja, né? Que são assuntos incontestáveis, né? E o primeiro avivamento que acho que a gente vê é em Atos 2, né? A fundação da igreja, avivamento do povo que crê em Cristo. E nós vemos outros vários avivamentos com o passar da história da igreja, alguns avivamentos com seus exageros, outros avivamentos com seus erros, né? Porque seres humanos imperfeitos, miseráveis, pecadores e 100% carentes da graça de Deus, não tem como acertar em tudo, né?
Quem acha que consegue acertar em tudo, meu amigo, lê do engano. Isso é uma mentira. Não tem como. A gente carece do Cristo e do Espírito Santo a todo tempo. E sobre essa questão de avivamento, você consegue olhar para o nosso tempo e ver um cenário propício para um avivamento da nossa nação? Cara, é assim, se a gente for olhar os avivamentos bíblicos que estão relatados lá na palavra de Deus, a gente vai ver que eles sempre começaram, né, com o povo dobrando os seus joelhos e reconhecendo a majestade do Deus verdadeiro, né? E isso vinha através da descoberta da lei do Senhor, da palavra de Deus, né? Isso vinha através da descoberta da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus era centralizada, quando a palavra de Deus voltava a ganhar proeminência, aí sim vinha o verdadeiro avivamento, né? Então, olhando para o cenário atual, cara, eu vejo que a nossa condição é meio decadente, cara, né? Meio decadente, entendeu? Então, eu creio que somos totalmente passíveis de um verdadeiro avivamento. Na verdade, nós temos que orar para que Deus envie o verdadeiro avivamento na nossa nação, nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, principalmente, né? Quando a gente lê a história de Jonathan Edwards, o grande pregador, teólogo, filósofo cristão, né, do século XVII, a gente vê que todos os avivamentos que Deus enviou, desencadeou através da vida desse homem, foi quando esse homem começou a pregar as escrituras de cima do púlpito, né? Tanto ele quanto John Wesley, você conhece também muito bem, entre outros, né? Foi através da explanação clara, concisa, concludente, verdadeira das Sagradas Escrituras. Entendeu? Quando eles tomavam as Sagradas Escrituras, expunham as Sagradas Escrituras como é de fato para ser exposta, Deus ele agia no povo através das palavras desses homens, que não passavam de palavras do próprio Deus, entendeu? A gente sabe a famosa história daquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, do próprio Edwards, né? Quando ele pregava, ele nem era o pregador da noite, né? Ele nem era o pregador escalado, mas aí o pregador faltou, e aí chamaram ele, né? E ele lia o sermão, não tinha um sermão pronto na cabeça, ele lia o sermão. E Deus usou aquele homem naquela noite para desencadear um avivamento poderoso naquela comunidade, naquela cidade. Interessante que não alcançava somente a comunidade local, a igreja, alcançava a cidade. Era um avivamento que tomava proporções gigantescas, entendeu? A ponto das pessoas se agarrar os pilares do templo e pedindo, pelo amor de Deus, para que ele parasse de pregar, que elas estavam visualizando a boca do inferno se abrindo diante delas, né? Pronto para tragá-las. Então, assim, a gente não deve esperar um avivamento dessas proporções acontecer hoje, né? A gente sabe que Deus ele pode sim fazer isso, porém a gente deve viver a nossa história, deve viver a nossa história para o nosso momento. O cenário, cara, ele é propício sim para um avivamento. A gente vê que os avivamentos também ocorreram através da igreja se posicionar diante de Deus em oração. Em oração. Quando a igreja ora, cara, o avivamento vem. Pode ter certeza disso. Deus ele não brinca com uma igreja que ora.
entendeu? Deus, ele responde, ele é gracioso e poderoso para responder a oração do seu povo. Então, para que realmente ocorra um avivamento em nossos dias, a gente precisa desesperadamente de uma renovação no púlpito. Quando eu falo uma renovação, eu estou querendo dizer que a Bíblia deve ser novamente entronizada nos nossos púlpitos, e a gente precisa também de uma igreja que ore, de uma igreja que clame, uma igreja que se arrependa, né? Aí sim, uma grande probabilidade de vir o avivamento, para uma comunidade inteira. Que o avivamento nada mais nada menos é a resposta sobrenatural de Deus, né, a um tempo de esfriamento, de apatia pela religião, pela fé, entendeu? É um intervir sobrenatural de Deus na vida de um povo, na vida de um homem em particular, na vida de uma igreja. E o avivamento só pode vir do próprio Deus, né? Iniciativa divina. Não existem métodos para a gente atrair o avivamento. Deus manda o avivamento quando Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele achar necessário, entendeu? Dentro de um propósito. Mas geralmente... Oi? E dentro de um propósito específico. Sim, sim. Mas geralmente quando isso acontece, cara, é em resposta às orações do povo de Deus, é em resposta à pregação bíblica sincera e real das Sagradas Escrituras, né? Então, eu vejo uma grande necessidade na igreja odierna de receber um poderoso avivamento, né? Como eu mencionei anteriormente, está havendo uma renovação, digamos até um reavivamento da fé reformada. As pessoas estão conhecendo mais a fé reformada, né? Isso é bom. Pessoas de denominações pentecostais, neopentecostais e até de outras religiões estão passando a conhecer a fé reformada. Deus tem trazido essas pessoas para a fé reformada. Isso eu vejo como um grande mover de Deus, entendeu? Um grande mover de Deus, né? E é necessário, cara. É necessário um reavivamento urgente que comece dentro das nossas igrejas, que se expande para fora, que traga impacto verdadeiro e significativo para a nossa sociedade. Interessante, Rafael, que a gente vê muitas igrejas aí que estão dizendo que estão recebendo um avivamento, um reavivamento. Mas, na verdade, cara, não passa de fantasia. Por quê? Porque um avivamento ou um reavivamento que não traz um impacto significativo para fora dos portões da igreja não passa de uma mera fantasia. Sim. Entendeu? Não passa de um mero achismo, né? As pessoas estão brincando com coisa séria. Então, quando vem de fato o avivamento, cara, ele vai pegar tudo. O fogo do avivamento vai lamber tudo, meu irmão, né? Começar dentro da igreja. Começar dentro da igreja. Porque a gente vive numa cultura totalmente secularizada, né, cara? Nossa cultura precisa ser impactada por um poderoso despertar, poderoso despertamento. Eu creio que isso só vai acontecer quando a igreja se posicionar. Se posicionar. Na entrevista passada, né, com o pastor Sérgio, ele fala uma situação que encaixa muito com isso que a gente está conversando. A igreja, ela tem, de certa forma, uma responsabilidade de contracultura. O Sermão da Montanha é um exemplo claro disso, né? O próprio John Stott, ele tem um livro que vai falar sobre isso, que também é intitulado Contracultura. E só que ao invés da igreja dar esse choque, dar essa visão diferente, mostrar para o geral, olha, nós nos comportamos diferente, nós somos diferentes, Cristo fala através de nós. A igreja foi se amoldando
com o passar dos anos, a uma cultura. Exatamente. Ela se encaixou dentro da questão da cultura, e o fato dela, eu não acredito nem que o mundo entrou na igreja. Pegando as palavras que o pastor Sérgio também usou na entrevista passada, é que a igreja ela foi para fora e, ao invés de fazer a diferença, ela se enquadrou dentro de um sistema, se enquadrou dentro de um padrão que não era para ter feito isso. Era para ter feito a diferença. Então, é algo que eu acredito que vai dar muito trabalho. Você citou a questão da oração. A oração ela é extremamente importante. A oração ela é algo maravilhoso. Mas o assunto oração é um assunto que já me rendeu algumas questões. Por quê? Eu aprendi, primeiramente com a Bíblia, e logo após também com o auxílio do próprio pastor Márcio, tudo que a gente faz para o reino de Deus, a gente precisa fazer de coração. E com o objetivo de honrar Cristo e Ele somente. Devemos o respeito, devemos a obediência aos nossos líderes, com certeza. Porque a partir do momento que a gente acha que não deve ter respeito por ninguém e acha que não deve ser liderado por ninguém, já vira um certo anarquismo, né? E você já é aquela pessoa espírito livre, solta demais, e isso é uma visão que não bate muito com as Sagradas Escrituras. Não bate muito não, né? Não bate nada. Mas a motivação de fazer as coisas, por exemplo, se a minha motivação de orar é mostrar para as pessoas que eu estou orando, a minha motivação ela é completamente errada. Eu vou me enquadrar num pedacinho ali de Mateus 6, onde Jesus vai falar, ó, esse aí já recebeu o seu galardão. Se for para orar, para mostrar para todo mundo que está orando, o meu galardão é aquele ali, é o reconhecimento dos outros. E fazer de uma forma mecânica, e fazer de uma forma muito superficial, é algo que, no meu ver, ele é um malefício, né? Na vida da pessoa como indivíduo e na questão da vida da igreja em sentido comunidade. Eu acredito que a galera ela precisa entender o seguinte: se eu vou para o culto prestar e não assistir um culto, é sim para a honra e glória do Senhor. Se eu vou para a igreja orar ou oro dentro da minha casa, não é para mostrar para ninguém que eu estou orando, mas somente para ter o meu momento de conversa com o Pai, que a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai. E a gente ali, nessa situação do avivamento, que foi o assunto que a gente conversou, e eu acredito que a galera precisa entender primeiro o sentido da oração. Sim. O que é orar? Parece ser muito simples, mas quando a gente faz de uma motivação errada, isso vira um problema. Uhum. Quantas orações a gente já não presenciou? Pelo menos eu já presenciei. Não sei se você já passou por essa experiência. De gente orando contra a vida de outro, né? E acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Senhor, vai na vida de fulano e toca. Vai na vida de ciclano e coloca uma doença. São absurdos, cara. E para a galera que pode estar assistindo a gente aqui e que é novo na fé e já passou por uma situação dessa, já ouviu e achou um absurdo, cara, não desanima. Leia a Bíblia. Estuda as Escrituras, para você ter uma base sólida e não cometer esses absurdos. Porque até quando eu vejo a oração nesse sentido, né, algumas pessoas orando dessa forma, eu consigo ver nisso uma ignorância no sentido de falta de conhecimento absurdo dos textos da Sagrada Escritura. O que você acha sobre essa situação da galera que olha para a oração nesse sentido, vingativo, mata fulano, coloca fulano na cadeira de Oração rodas? imprecatória. É, Ela está lendo muitos salmos, né? Os salmos que tem muito disso, né? Senhor, toma vingança contra os meus inimigos, né?
é que a gente tem que entender que os profetas eles não tinham conhecimento que nós hoje temos através do Evangelho de Jesus Cristo, né? Cristo nos deixou que orai pelo que vos persegue, né? Abençoai, não amaldiçoai, enfim. O que precisa ser restaurado na igreja é a cultura bíblica a respeito da oração. Hoje se ensina muito a respeito de como você ser um bom pai, de como você ser uma boa mãe, de 10 princípios para você ser um bom cristão, mas nada se fala a respeito da oração, cara. Eu tenho um sermão justamente em Mateus, na oração modelo, né, que fala sobre isso, né? O que a gente deve aprender a respeito da oração tá lá, cara. Tá lá, entendeu? Por exemplo, as primeiras necessidades são as espirituais, entendeu? É a respeito de Deus, do seu reino, para que seu reino avance, para que sua obra avance. Não é a respeito de nós, entendeu? É a respeito de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eles dobram os joelhos no chão, se é que dobram, né? Acho que já perderam até esse costume. Mas quando elas oram ao Senhor, elas só faltam dizer: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Né? Eu, a minha família, os meus amigos. Se esquece que a oração não é para que Deus faça a sua vontade em nós, mas é para que a nossa vontade seja moldada à vontade dele. Sim. Né? Somos nós que temos que nos enquadrar na vontade dele, não é ele resolver todos os nossos caprichos, atender todas as nossas necessidades. Cara, o reino de Deus não tem nada a ver com as nossas necessidades, cara. Em primeiro lugar, não. Talvez de uma forma secundária, sim, mas em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, é Deus, o nosso próximo vem em segundo lugar, e se sobrar um lugar, somos nós e as nossas necessidades, o pão de cada dia. Tá me entendendo? Então, pessoas que oram pedindo para Deus tomar vingança contra fulano na sua própria igreja, que não foi muito com a cara dela, que passou e não cumprimentou, não disse a paz do Senhor. Cara, isso é um absurdo. Isso é de uma falta de maturidade sem precedentes, entendeu? Então, a oração não tem nada a ver com isso, cara. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Essas pessoas estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo, cara. Que ao invés da pessoa gastar o seu tempo para ir lá, pedir para Deus fazer vingança, elas deviam gastar o tempo em ir até a pessoa, como diz a própria palavra do Senhor, e se consertar com a pessoa. Né? Apesar de não ter sido ela que foi a ofensora, mas ela deve se reconciliar com o irmão, pedir perdão. Sim, com certeza. Entendeu? A minha preocupação em relação a esse assunto é com uma galera que chega na fé, né, bem pequenininha, né, os novos convertidos, vamos chamar assim, que aprendem dessa forma. Né? E acredito que alguns ou muitos, com o passar do tempo, vão amadurecer, né, vão chegar a um esclarecimento, segundo a Bíblia, que isso está errado. Né? Você que pode estar assistindo agora e já ouviu isso, ou é o tipo de pessoa que já se pegou orando dessa forma, cara, isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Como o Rabelo falou, a oração modelo que nós temos vai tratar de situações diferentes. Eu achei interessante que você colocou, Rabelo, que primeiro a questão da Deus, segundo o nosso irmão, e se sobrar um espaço, a gente. E algumas pessoas querem colocar uma ordem diferente. Primeiro eu, segundo eu, terceiro Deus e meu irmão
Se ele me contrariar, nem tem lugar nessa lista. Nem chega perto. Não é mais meu irmão, é meu inimigo. Só que a Bíblia manda a gente orar pelo inimigo. Então, né, você não tem como fugir, cara. Você está cercado de todos os lados. Não tem jeito. Eu sigo uma sigla para que eu possa orar de forma que glorifique a Deus, que é AACP, começa com adoração, depois agradecimento, depois confissão, e em último lugar vem o pedido, né? AACP, mas não quer dizer que o pedido seja pedidos materiais, entendeu? Pedidos espirituais, cara. Porque as pessoas hoje, elas acham que Deus é um Papai Noel, sai por aí distribuindo presentes materiais, carro próprio, casa própria, dinheiro na conta. Não tem nada a ver com isso, cara. As nossas maiores necessidades são as espirituais. As pessoas se esquecem disso. Então, eu costumo seguir essa sigla, entendeu? A ACP. Bom, bem interessante, cara. Vou pegar como referência. O que é bom a gente pega como referência. Claro. E tanta gente imitando e pegando tanta coisa ruim. Então, pega aí a sigla, coisa boa. Pega essa sigla aí, tem a ideia, a ACP. Faz a coisa certa, na direção certa, para a pessoa certa. Segundo a vontade dele, ele recompensa com a nossa necessidade. Né? Acho que muita gente perdeu essa ideia de que a gente precisa ter em mente que Deus sabe a necessidade que nós temos. E não peça mais daquilo que você necessita. Se não falha a memória, o profeta Agur, no livro de Provérbios, né, vai falar sobre a questão de pedir a Deus para que lhe dê o necessário, não muito, para que ele não venha ficar soberbo. Né? Me fugiu agora a palavra certa. E nem pouco para que ele não venha blasfemar contra o Senhor. Né? O Senhor não está me dando nada, eu preciso disso, o Senhor sabe que eu preciso e não me dá. Mas somente o necessário. A gente precisa do necessário. Tem até uma musiquinha do desenho, né? Necessário, somente o necessário. É isso que eu lembrei agora também. A gente não precisa nada além do que o necessário. Então, mas eu acho que isso é reflexo, Rabelo, da nossa sociedade materialista e imediatista. Eu vejo que a gente tem um grande problema na nossa sociedade e que uma vez eu vi lendo um livro de um teólogo, me falha a memória agora o nome do livro e o nome do teólogo. Depois eu vou dar uma olhada e vou colocar no primeiro comentário aqui direitinho para você poder correr atrás, comprar, ler o livro, que é muito bom. Aonde esse teólogo ele fala que hoje, né, essa questão do consumismo, do materialismo, ela está se assemelhando ao panteão dos deuses gregos. Ele deu o exemplo do shopping e eu achei aquilo maravilhoso. Quando ele fala que andar no shopping é olhar para um monte de templos com muitos deuses, onde você tem a oportunidade de escolher comprar coisas que você não precisa. E a gente cai muito nesse erro. Eu preciso comprar isso, eu vou comprar aquilo. E eu confesso que eu erro muito ainda nessa situação de comprar um monte de coisa que eu não tenho necessidade de ter, né? Mas a porcaria do consumismo ainda fala um pouco alto na minha vida. Aí tem gente que está assistindo agora e fala, nossa, você é consumista, poxa, você achou errado, olha por mim e reconheça que você também é um pouquinho. Né? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para trabalhar junto e para melhorar juntos. E eu vejo que na igreja também parece que o negócio funciona da mesma forma. Essa igreja aqui serve para eu arrumar uma namorada. Aquela igreja ali serve para eu ter uma prosperidade na minha vida financeira. Aquela igreja ali serve para isso. Aquela outra igreja serve para aquilo. E a gente está ali cercado de um monte de lugares aonde que algumas pessoas olham para a igreja dessa forma. Olhem, não uma igreja porque ela é centrada na palavra, de que ela tem um bom ensino.
mas pelo benefício que eu posso ter naquele local. Então, eu acho assim que essa lógica que a igreja deixou entrar, né, da sociedade está trazendo um malefício absurdo para o meio cristão. Eu tenho amigos que a gente para conversar e eu fico muito triste, porque alguns anos atrás a gente trocava uma ideia, falava do crescimento do reino, do que a gente podia fazer para o reino crescer. E hoje algumas pessoas têm a ideia de hoje eu sou o cargo tal e daqui a tantos anos eu vou ser isso. E vou para tal lugar. Plano de carreira, né? E eu fico assim, caramba, isso é muito complicado, é bem esquisito essa visão, essa ideia. E eu já me perguntei, será que eu estou errado? Será que eu estou simples demais pensando de uma forma diferente? Porque às vezes a gente vê muita gente pensando de uma forma e a Sim, gente sim. pensando um pouco diferente, a gente tem esses momentos de crise, né, cara? Tipo, será que o errado sou eu? Tá todo mundo certo? Onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso me consertar? Então eu vejo que essas questões elas são um pouco complicadas, né? Não estou aqui falando que igreja tal, igreja B, igreja C é uma igreja ruim. Isso daí fica a critério de cada um, né? Tem lugares que eu não vou, nem imagino congregar, sinceramente. Né? Os amigos nazarenos que estão vendo, eu não estou falando que eu vou sair da Nazarena, mas se o dia tiver que sair, eu vou sair. Não me apego à placa denominacional. Posso congregar na presbiteriana, posso congregar numa metodista, numa batista. Não vou falar outras denominações, porque pode gerar um problema, mas algumas eu não iria congregar, né? A gente se conhece, sabe de onde eu estou falando. Então, vejo esses problemas, cara, e acredito que a única resposta e a única solução a esses problemas a gente volta lá no começo da conversa, lá no começo do bate-papo, que é a galera voltar a ter a centralidade da Bíblia nos púlpitos, né? A Bíblia voltar a ser o centro da igreja. Verdade. Eu acho que a gente carece muito da pregação da palavra de Deus. E, cara, eu não sei você, mas ultimamente eu vejo algumas coisas e fico um pouco perdido. E ficando assim, caramba, eu quero Bíblia. Eu não quero saber da história de fulano. Eu não quero saber o que ele fez Eu na já me segunda. senti assim. Eu quero saber da palavra Isso é de Deus, horrível. porque é ela que me convence, né? É ela que eu me deparo com ela e vejo o quanto que eu sou podre, o quanto eu sou miserável e o quanto eu preciso ser transformado de em glória para a glória do Senhor. E não através de algumas coisas, de algumas histórias, de, sei lá, métodos de psicologia, não falando mal aqui da ciência em si, Sim, mas que não, ela tô tem, te ela entendendo. tem um espaço, né, dentro da vida da gente, mas ela não pode substituir a pregação da palavra. Você vê algumas situações dessa na tua vida, não especificamente onde você está, mas ao seu redor. Você vê essas situações? Muito, muito, cara, muito. Eu faço coro aqui com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, cara. A gente está sofrendo uma inanição, né, nos nossos púlpitos, cara, nas nossas igrejas, entendeu? O povo está morrendo de fome, cara, porque hoje em dia é, surgiu aí essa nova moda aí dos coach, né? Uhum. Um pastor agora ele não é visto como um pastor, como ministro do evangelho. Ele é visto agora como um treinador motivacional que vai dar boas técnicas para você viver uma vida feliz e realizada, entendeu? As boas novas viraram bons conselhos, Verdade. né, na boca desses caras. Então, eles vão falar tudo aquilo que
afável, né? Que é de bom tom aos seus ouvidos. Tudo isso eles vão falar. Tudo isso eles vão falar, tudo isso eles vão pregar. Entendeu? E o povo, como o povo está sofrendo, como o povo é um povo sofrido, cara, os ouvidos do povo quer ouvir exatamente isso. Entendeu? Quer ouvir exatamente isso. Que você é a pessoa mais importante da face da terra, que você é o centro do coração de Jesus, e por aí vai, entendeu? Você é o ponto fraco de Jesus. Meu Deus do céu, que blasfêmia. Jesus, ele morreu na cruz justamente para te dar toda a felicidade que você merece. Se você jogar no YouTube, você vai ver isso tudo aí, cara. Verdade. Entendeu? E as pessoas, elas choram, se emocionam. Por quê? A luz está naquele ambiente, a plateia está quietinha. Tipo assim, é todo um ambiente preparado para mexer com o teu emocional. Sabia disso? Tudo preparado para mexer. Ele fica sentado naquele banquinho ali, como se estivesse fazendo show de stand-up, né? E que daria tudo preparado para mexer no teu... tudo preparado, tudo forjado, entendeu? Então, cara, é claro que a psicologia ela tem seu lugar dentro do reino de Deus, né? Para que a gente crê que Deus ele é Senhor sobre todas as coisas, nada foge do seu senhorio, entendeu? Mas tem muito cara aí que tá abusando, cara, tá abusando, eles estão colocando técnicas da psicologia misturado com as escrituras ou só a psicologia, entendeu? Isso aí tem causado mais mal do que bem nas igrejas. Tem um Entendeu? limite, Isso né, aí cara? é complicadíssimo. Sim, Eu acho que tem sim. toda a questão relacionada à igreja tem um limite, né? Exceto as escrituras, que é o centro, que é o que rege a vida da igreja. Mas que Exatamente. toda a ciência que, vamos dizer assim, que complementa, né? Como você falou, Deus é Senhor em todas as coisas. Mas cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu espaço, mas em certas proporções. Não posso querer colocar Sim. um auxílio como o mais importante, como principal, né? Isso acaba gerando uma bagunça, gerando uma confusão e prejudicando não só a vida de um, né? Mas prejudicando a vida de muita gente. Isso é Muita bastante gente mesmo. complicado. Ô, meu amigo, assim, a gente já está aqui, já tem bastante tempo, né? A hora voa, Passar rápido, né, cara? passou rápido. E É meia-noite, já vai dar ficar muito meia-noite. longo, né? A gente marca aí mais um pouco para frente uma parte 2. Com certeza o cenário vai estar diferente, Beleza. o negócio vai estar mais organizado. E gostaria que Show. você fizesse aí as suas considerações finais, deixasse um recado para a galera. Bem, é muito bom poder estar aqui, compartilhar esse momento com vocês, né? Como eu falei no começo, sou membro ali da Igreja Presbiteriana do Cabral, que fica localizado na rua Rondon Gonçalves, 344, bairro Cabral, Nilópolis, né? Você que quer visitar uma igreja ou está visitando algumas igrejas, que queira conhecer a nossa igreja também, você fica à vontade para ir. Nossos cultos, por enquanto, estão presenciais aos domingos pela manhã, na escola dominical a partir das 9h30 e aos domingos pela noite a partir das 18h30, tá? Nós estamos fazendo também transmissões ao vivo dos nossos cultos na nossa página do Facebook e também o estudo de quarta-feira a partir das 19h30 na nossa página no Facebook também. É só você colocar Igreja Presbiteriana do Cabral e você vai conseguir acessar lá as nossas páginas, as redes sociais. Quero agradecer de coração aqui ao meu amigo Rafael pela oportunidade, né? Rogar as bênçãos do Senhor para esse projeto, para esse empreendimento, que Deus realmente use essa plataforma, digamos assim, esse projeto para alcançar vidas, para edificar a igreja do Senhor,
Deus continue te usando, meu irmão, com instrumentalidade no seu reino. Amém. Você continue sendo essa bênção aí. Quando quiser chamar novamente, com certeza eu vou atender o seu pedido. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto. Muito obrigado você aí que, com toda a paciência, com todo o carinho, amor e graça, acompanhou toda a entrevista, chegou aqui até o final. Eu já só deixar uma observação que tudo aquilo que a gente conversou, né, tudo aquilo que a gente trocou a ideia aqui, algumas questões que nós colocamos, identificando como um erro, né, tenha o filtro, né, e a sensatez de analisar o que a gente está conversando, e a gente não está aqui criticando por criticar, falando por falar, né? A igreja é algo que nós amamos e a gente quer cuidar de quem a gente ama. Então, se você identifica que algumas coisas batem com o que você pensa, se una a gente em oração. Ore para que essa situação melhore, ore para que a igreja venha ter no centro da sua vida a Bíblia, né? E no sentido coletivo, mas você também que está nos assistindo precisa ter a Bíblia como centro da sua vida. Não adianta de nada a gente pedir para que a igreja no geral tenha, se a gente como indivíduo não tem. Então, é uma matemática que não bate, matemática que não fecha. Então, que Deus te abençoe, né? Continue te abençoando. Muito obrigado por chegar aqui até o final. Não esquece de curtir o vídeo. Compartilhe esse vídeo com a galera, né? Você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, né? Ajude esse projeto a crescer. Tudo que nós estamos fazendo aqui, todos os bate-papos, todos os convidados, né? Já estou expondo aqui uma situação que eu não coloquei nos outros. A gente tira um momento para orar antes de começar, para que o Espírito Santo venha guiar a nossa conversa, porque tudo que nós fazemos é somente para a honra e glória do Senhor. E valeu, galera. Tamo junto. Vamos espalhar as boas novas de Jesus Cristo e vamos com tudo. Amém.